Estamos começando um episódio que com certeza é um divisor de águas aqui nesse Passcast, nesse podcast. E nós temos o imenso prazer de estar aqui com o nosso pastorzão, Pastor Eibe, que é um herói para nós, é um homem que Deus tem usado tanto. E que se ele não tivesse ouvido a Deus, nós não estaríamos aqui como igreja, como missão, como projeto. Eu tenho aprendido tanto e o meu desejo é que você possa ouvi-lo um pouco mais, aprender e receber o que Deus tem colocado no coração dele. Com vocês, o nosso Pastor Eibe. Obrigado, carinho de vocês. É um prazer estar aqui nesse Passcast. E já chegou dando várias dicas aqui, nós já estamos até melhorando posicionamento de câmera e tudo mais. Eu que estou aprendendo. Experiência. Pastor, uma honra ter o senhor aqui com a gente, com certeza vai ser. Nossa honra, nosso privilégio. Sinto honrado, eu sinto honrado mesmo, é muito bom. Olha, com certeza o que a gente vai conversar aqui vai tocar seu coração, pode se preparar. Inclusive, já se inscreve, já deixa o seu... Já curte antes de assistir, já curte pela fé. Fala, eu creio que Deus vai falar comigo nessa transmissão. E olha, se você puder compartilhar essa mensagem com mais alguém, com certeza vai ser muito bacana. Deixa a gente saber que você está gostando de toda essa iniciativa do Passcast. Mas o pastor, além do Pastor Eibe, nós temos uma convidada maravilhosa que topou estar aqui com a gente com todo carinho, com vocês, Lê Oliveira! Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Lê, é um prazer estar aqui com você também, te conhecer pessoalmente. Nos conhecemos ontem e já propusemos para ela o que você acha de a gente gravar junto com o Pastor Eibe, falarmos um pouquinho sobre essas trend topics, tudo isso que está acontecendo. Sim, é um prazer estar aqui. Hoje vamos falar muita coisa, entendeu, gente? Muitas dúvidas hoje vai ser tiradas. Prepara. Vamos resolver tudo, né? Sim, hoje vai. E alguém que já é muito da casa, vocês já estão acostumados com a presença ilustre dela, Nakamine! Obrigada, gente. É muito bom estar aqui com o Pastor Eibe, com o nosso pastorzão, para esclarecer algumas coisas e também contar um pouco da história da nossa igreja. E a Lê, né, que tem furado a bolha do evangelho, alcançando outras pessoas que nós, como igreja, às vezes nós não vamos alcançar, né? Então, parabéns pelos seus conteúdos. É muito bom ter você aqui com a gente. Amém, obrigada. Olha só, o Pastor Eibe, ele é o pastor sênior e ele também é um pastor que está liderando o projeto da paz, não só no Brasil, mas também faz parte de todo o movimento que acontece nas nações. E é o idealizador de MDA. Deus tem dado para ele tantas visões e com certeza tem sido um herói da fé, não só para a minha vida, mas para a vida de muitas e muitas famílias, milhares de pessoas. E pastor, com certeza, o que Deus está fazendo através do Senhor vai repercutir por toda a eternidade. Eu tenho certeza que o Senhor tem recebido muito de Deus acerca da nossa visão como igreja, nossa visão ministerial, e o Senhor tem treinado muitos pastores, muitos líderes. Eu louvo a Deus pela sua vida, de coração, que o Senhor continue com essa força, com esse vigor, cada vez mais jovem, cada vez mais bonito, e é um prazer servir ao seu lado. Obrigado seu carinho, e a realidade é que se tiver qualquer coisa boa em mim, não é por causa de mim, apesar de mim, é Deus, com certeza, é o Espírito Santo. E a gente está toda hora aprendendo e crescendo, é tão bom estar aqui com vocês. Eu amo o trabalho que vocês fazem, né? Todos três aqui, porque vocês estão dedicados a alcançar mais pessoas através das redes sociais. E eu acredito demais nisso. Eu quero aprender com vocês. Imagina. Olha, nós cremos, pastor, que as redes sociais são instrumentos. É verdade. São armamentos que nós podemos usar para propagação do evangelho, para propagação de uma cultura, para influenciar, para produzir cultura e para abençoar outras pessoas, entregar essa mensagem. Nos tempos do apóstolo Paulo, nós não tinha essas ferramentas que nós temos hoje. Então ele usava as cartas, ele viajava muito. E hoje, graças a Deus, nós estamos numa era muito tecnológica, de muita agilidade. Rapidamente as coisas tomam proporções enormes. A Lê já está há algum tempo nesse campo de batalha, nesse campo missionário, e tem visto quanta tecnologia, as redes sociais estão entrando nas casas, mudando pessoas. Com certeza. Eu gravo assim pra internet desde 2014, mas eu percebi que deu um boom mesmo na pandemia, porque o pessoal estava em casa e muita gente não conseguia ir para as igrejas, né? Porque era poucas ainda que fazia transmissão.
Tanto que isso se popularizou mais depois da pandemia. Então entrou muita gente, tipo, querendo ouvir da palavra de Deus na internet nessa época de pandemia. Então eu percebo a necessidade, que a internet ela é um campo missionário, que às vezes as pessoas não enxergam que é um campo missionário. Mas a maioria das pessoas, querendo não tá ali. Sabe, tem gente que às vezes mora sozinho e ela só consegue se comunicar com alguém na internet. Então a internet é um campo missionário que eu acho importante levar Jesus para as pessoas lá também. Porque lá tem muita coisa errada também. Então é bom você ser luz no meio ali. É fantástico, né? Lindo o que Deus... Como Deus está usando você, viu, Lê? Parabéns, Amém. parabéns. Obrigada. É impressionante e não é por acaso. Nós estávamos comentando Sim. justamente isso, que Deus tem um plano nisso. E o que aconteceu? Você que está aqui nos assistindo, recentemente a Lê postou um tour pela igreja. Um tour. O pessoal ficava te perguntando, Perguntava Lê, que igreja demais. que você faz parte? Porque eu só postava, tipo assim, à frente ali na hora do louvor. Mas nunca cheguei a falar. Já me perguntaram assim, quando eu fui em podcast ou algum vídeo com a igreja, e eu falava, Paz Church. Mas no meu, assim, acho que eu nunca parei pra falar. Eu falava às vezes em caixinha de pergunta, mas a caixinha some, né? 24 horas some o stories ali, ninguém mais vê. E aí eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo fazendo um tour pela igreja. Eu ainda falei no começo do vídeo, olha, vocês vivem me perguntando, então além de eu falar, eu vou mostrar. Aí eu mostrei, né? Mostrei lá embaixo, aqui em cima, mostrei lá o Pascoff. E aí eu postei. Aí quando fez 10 minutos, acho que deu 10 mil curtidas. Eu falei, gente, o que aconteceu? Tipo, bum, eles deu um boom assim, daqui a pouco subiu assim, foi muito rápido, fez tu, 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 tu. E aí quando eu vi outras páginas tinham repostado e virou aquele auê, eu falei, meu Deus, mas era só um tour, o que aconteceu? Tipo, do nada. Impressionante, né? Pra vocês verem, a internet é assim, né? Você postou, quando vai ver, bum. Aí foi isso, aí furou a bolha. Muitas pessoas que não são cristãs ficaram chocadas. Tipo, nossa, não sei o quê. E aí estamos aí. Você já fez parte 1, parte 2, parte 3, explicação, vídeo resposta. Eu já fiz de tudo. Acho que foi em 5 partes. Hoje eu vou postar a última, né? No dia da gravação. Vai ser a última parte, que é o Pascoff. Porque não, o Instagram só deixa até 1 minuto e 30 o Reels. Então eu tive que dividir. Mas aí eu tive que fazer vídeo resposta, falando justamente isso, porque teve gente que ficou questionando, né? Nossa, mas Deus, ele gosta de igrejas humildes e não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas eu já fui de uma, cresci a vida toda. Infelizmente ela fechou. Então eu queria que todas tivessem. Aí eu fiz um vídeo resposta, que também começou a subir. E aí eu continuei, aí foram várias partezinhas, assim. Se coubesse num só, mas teve que dividir, porque... Das perguntas que você tá vendo mais, assim, que a galera mais pergunta, o que mais incomoda a galera? O que mais gera... O que mais gera dúvida? A estrutura da igreja. O pessoal fala, pra quê? Jesus nasceu numa manjedoura. Pra quê desse tamanho? Uma igreja tão... Gente, mas no céu tem ouro. E o pessoal... A dúvida também, por que é church? Tá no Brasil e coloca o nome em inglês, pra que isso? Então, acho que é mais a estrutura e o nome da igreja. Então, que tá pegando, assim, Vamos aproveitar que nós estamos acompanhados aqui da mente por trás de muitas coisas que acontecem, que às vezes as pessoas só veem distante. Pastor, nos explica um pouquinho sobre essas coisas. Com certeza. Vamos começar com o nome, né? O nome da nossa igreja vem origem muito antiga. A nossa igreja, ela foi fundada durante o movimento Anabatista. Não tem nada a ver com a Igreja Batista, é muito antes da Igreja Batista. O movimento Anabatista foi logo após a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no começo dos anos 1500 com o Martinho Lutero e logo na Suíça começou um movimento anabatista, que dentro do movimento da Reforma começou esse movimento que acreditava em batismo por imersão, etc. e tal. Muito bem. O nosso fundador, Samuel Freilich, o movimento lá na Europa até hoje é conhecido como movimento nazareno. Só que quando chegou nas Américas, já tinha a Igreja Nazareno, que é com outras raízes da Inglaterra, do movimento metodista, então acabou eles escolhendo outros nomes. E nós começamos aqui, porque o que acontece? Meus pais eram missionários americanos, e os meus pais, então, vieram para o Brasil trabalhando com essa igreja, Nazareno, Igreja Evangélica Nazareno. E meu irmão mais velho, depois de formado a faculdade teológica nos Estados Unidos, veio para o Brasil e quis também trabalhar como missionário, como pastor. Deixa eu só até abrir um parênteses aqui, né, para as pessoas entenderem. Meu pai
já era e minha mãe já eram muito envolvidos em empresas, e eles já eram empresários, já eram pessoas muito ricas nos Estados Unidos, antes dele ser missionário, né? Só como um cristão com as suas fazendas e as empresas da minha mãe. Então, eles eram pessoas muito, muito prósperas. Então, ao se tornar missionário, eles nunca recebiam nenhuma oferta para se sustentar. Então, todo o sustento dos meus pais como missionários aqui no Brasil foi sempre do bolso deles, né, dos investimentos que eles haviam feito antes de serem missionários, antes de serem pastores, só como empresários. Aqueles investimentos, Deus prosperou tanto que eles foram autossustentados toda a sua vida aqui no Brasil, até morrer bem velhinhos, com mais do que 80 anos de idade, todos os dois morreram na Amazônia. Então, toda a vida deles, eles nunca receberam nenhum salário, como pastor, como missionário. Eles foram sustentados pelo próprio bolso deles, porque eles já eram muito, muito prósperos e muito abençoados antes de serem missionários, antes de ser pastores. E eles haviam feito investimentos lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, em imóveis, e esses investimentos foram lá em cima. Então, além de nunca receber nenhuma oferta para sustento de si mesmos, eles sustentaram muitos missionários e pastores brasileiros. Eles doaram, eu não estou exagerando, milhões e milhões de dólares para ajudar a construir igrejas, para ajudar a sustentar missionários na Amazônia, no Brasil e em outras partes do mundo. Agora, quando o meu irmão mais velho, depois de fazer faculdade teológica nos Estados Unidos, voltou ao Brasil, nós estávamos morando em Goiás. Ele ajudou meu pai plantando muitas igrejas em Goiás, e depois ele disse: pai, eu queria tua bênção para eu ir lá e começar trabalhos missionários na Amazônia. Ele tinha uma compaixão muito grande pelo povo ribeirinho. Então ele foi e começou a plantar as igrejas evangélicas Nazareno, que é a nossa igreja, lá na Amazônia. E hoje nós temos mais do que 100 barcos evangelizando o povo ribeirinho, um povo muito humilde, muito simples, mas milhares deles conhecendo Jesus, sendo transformados. Só que esses barcos não somente levam o evangelho, que claro é o mais importante, mas levam também assistência social, ajuda para o povo ribeirinho, muito trabalho social. Alguns têm dito que a nossa igreja tem o maior trabalho social da Amazônia. Eu não sei se é verdade, mas é muito, muito lindo, porque são mais do que 100 barcos que ajudam as pessoas necessitadas e carentes lá na Amazônia. Agora, com essa missão que o meu irmão mais velho começou, ele começou então o Projeto Amazônia, com uma sigla, PAZ, Projeto Amazônia. E por isso que surgiu então o nome Missão Paz. Paz significando, claro, paz com Deus, paz uns com os outros, mas também Projeto Amazônia, uma sigla, PAZ. Agora, o que acontece? A Missão Paz, ela foi crescendo e plantando igrejas evangélicas Nazareno. E um dia alguém falou assim: por que não coloca o nome Igreja da Paz? Parece que é mais bonito do que Igreja Evangélica Nazareno. E a nossa igreja tem essa liberdade. Cada país pode escolher seu próprio nome. Na África, nós somos conhecidos como Templo da Fé. Nos Estados Unidos, somos conhecidos como Apostolic Christian Church, na Igreja Cristã Apostólica. Então, foi decidido, então, depois de muito tempo, que fosse Igreja da Paz. Então, aí agora é Igreja da Paz em todo o Brasil. E lá se popularizou esse nome, Paz, né? Isso. Entre os ribeirinhos, em Santarém. Esse nome caiu na graça das pessoas. Isso, com certeza, porque era uma igreja que estava ajudando todo mundo e pessoas Pastor sendo Nilton transformadas. até comentou que tinha um carro lá que o pastor Lucas andava, se eu não me engano, uma Kombi, e aí tinha lá, não sei se era Missão Paz, escrito, e aí todo mundo, o carro da Igreja da Paz. Não, era uma Mercedinha que foi feita como se fosse no motorhome. Ah, sim.
Então era um caminhão fechado assim e estava pintado assim, é muito legal. Aliás, até hoje tem ela bem antiga lá ainda. É uma relíquia. É uma relíquia. Então, aí o que acontece? O que a Paz Church, a Igreja da Paz no Brasil começou a crescer muito e aí enviar missionários para outros países. Então, hoje temos igrejas na Venezuela, no Cabo Verde, na África, países na Europa, no Japão, né, Portugal e Itália, e até igrejas agora nos Estados Unidos, e tudo enviados daqui. Então, o que acontece? Cada país era um nome diferente, né? Então, num país de fala hispana, né, então seria Iglesia de la Paz, né? Num país italiano, eu não lembro bem o nome, mas é um nome italiano para Igreja da Paz. No Japão, já outro nome, né? Ponk, ponk, bibi, não sei como falar. Mas cada país era um nome diferente, né? Então, alguém teve a ideia, fala, por que não chamamos todos do mesmo nome? Então temos que ter um nome internacional que vai dar certo para todos. Mas vamos manter as raízes brasileiras, porque já que essas igrejas agora são todas com raízes brasileiras, vamos manter a raiz Paz e ter um nome internacional, porque agora chama-se Paz Church no Brasil, chama-se Paz Church no Chile, Paz Church na Venezuela, Paz Church no Cabo Verde, na África, aonde for. No Japão chama-se Paz Church, na Itália Paz Church. Então pegou esse nome, unificou. E como inglês é a língua mais falada, exatamente, facilita o entendimento. Exatamente. E unificou, né? Porque agora todos estão com o mesmo nome, né? E uma opção que nós temos aqui em São Paulo é chamar Paz São Paulo, por exemplo. Se Isso. você não quer usar o church em inglês. Para todos os gostos, gente. Precisa, tá vendo? Respondendo, então, as perguntas dos seguidores. Galera. Tá vendo? Tem uma explicação. Exatamente. E na realidade, o que acontece é que a igreja é tão bonita quando ela é unida. Então, todo mundo que faz parte dessa família da Paz Church, seja de qualquer país, mas todos se sentem agora bem mais unidos, porque tem o mesmo nome. Mas um nome que não é só brasileiro, por causa das raízes, mas também é um nome que unifica todo mundo, porque é internacional, né? The Church. É lindo. E quando nós somos um, nós manifestamos que Jesus está dentro de nós. É muito importante. E quando uma igreja é unida, pastor, aí o negócio ganha proporções impressionantes. Outra coisa que perguntaram muito lá foi: para que uma igreja tão chique, para que tanta excelência? Será que Deus não pode se manifestar num lugar mais simples? Exatamente, esse foi um grande questionamento do povo. Para que desse jeito, um templo desse tamanho? Será que Jesus passa da porta? Tipo, uns negócios assim. Porque eu acho que as igrejas aqui no Brasil, né, as mais tradicionais que eu cresci, se popularizou muito, essas mais humildes, de bairro. Então, essas pessoas provavelmente cresceram com a mãe indo nessas igrejas de bairro e nunca viram assim. Nem eu tinha visto antes de vir pra cá. Então, acho que muita gente pensa que Jesus, ele só se manifesta, a presença de Deus só se manifesta em igrejas mais humildes, mas não. Sim, até é importante a gente falar, porque nós levamos essa excelência também a sério, né, pastor? Que a gente tem a oportunidade de ter isso na nossa igreja. Por que nossa liderança pensa dessa forma? Isso, muito boa pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: Jesus pode manifestar em qualquer lugar, né? Ele, onde ele mora sempre, constantemente, as ruas são feitas de ouro, tudo é perfeito e lindo. Mas ele também se manifestou numa manjedoura muito simples aqui na terra. Então, uma igreja bem simples, como nós temos tantos Paz Church lá na Amazônia, nos ribeirinhos, às vezes uma igreja coberta de palha, a presença de Deus é manifesta lá poderosamente. Agora, por outro lado, o que acontece? Nós temos, nossa paixão é alcançar vidas para Jesus. Então, mesmo que quando a pessoa é bem dedicada a Deus,
ela talvez não liga muito para isso, mas quando ela está querendo um lugar confortável para assistir, um lugar bom para os seus filhos poderem estar, ela prefere ir para um lugar melhor. Então, nós queremos alcançar vidas para Jesus. Se isso vai ajudar a alcançar mais vidas para Jesus, a gente faz qualquer coisa. Então, Deus é a favor da excelência também. Eu acho muito interessante, porque, claro, cada um tem que ter suas próprias convicções, mas eu, pessoalmente, como pastor e como alguém que segue a palavra de Deus, eu acho errado motéis, eu acho errado casas onde promovem muita prostituição e drogas, mas ninguém reclama que esses motéis e essas casas que promovem prostituição e drogas estão ar-condicionadas, estão super chiques. Ninguém fala mal disso. Agora, para adorar a Deus, é errado ter um lugar melhor? Quer dizer, por que não reclamam desses lugares cheios de prostituição e drogas, que são super chiques e ninguém fala mal? Mas quando é para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, não pode ter um conforto? As pessoas têm que ficar num calor, têm que ficar num banco duro, têm que ficar num lugar desconfortável, pra feio. Assistir um filme no cinema, Eu falei exatamente isso. tem que ter a poltrona mais chique. Sim. Pra assistir um filme de Hollywood que muitas vezes os princípios compartilhados não estão a favor da família. E para receber a palavra de Deus, a gente não deve ter um conforto para ajudar a experiência a ser agradável, para a pessoa poder ser transformada. Então, nosso alvo não é impressionar as pessoas, nosso alvo muito menos é ser, como que fala, tipo assim, querer se mostrar, né? Eu esqueci o nome que me deu um branco, mas tipo assim, querer se mostrar alguma coisa. Se vangloriar. Se vangloriar. Tem um outro nome aí que eu vou lembrar. Eu também tô tentando lembrar aqui, eu sei. Mas nosso alvo não é isso. Nosso alvo... Ostentar, isso mesmo. Nosso alvo não é ostentar. Nosso alvo é alcançar vidas para Jesus. Então, os pais que sempre cuidam bem dos seus filhos, se trouxerem e o nosso trabalho para crianças fosse um lugar bem ruim, só coisas bem feias e bem rústicas, e os filhos vão falar para os seus pais, não quero ficar aqui. Aí como que o pai vai ouvir a palavra de Deus? E como que o filho vai receber a palavra de Deus? Os filhos já estão acostumados a ir para os lugares onde são bem cuidados. Então o nosso Pasquias vai ser bem cuidado. Inclusive, pastor, a gente ouve histórias de pais que o filho chega para ele e fala, a gente não vai pra igreja porque eu quero ver os meus amiguinhos no passeio. Chora pra ir embora. Né? Então, uma coisa estratégica também evangelística, né? Exatamente. Eu já ouvi história de vários pais. Pais mesmo já chegaram para mim e falaram, olha, meu filho nunca ficava no Kids de nenhuma igreja. Sempre ou eu ou minha esposa tínhamos que ficar lá fora com ele, porque ele sempre fazia barulho dentro do culto. E isso distraía as pessoas de ouvir a palavra de Deus, então sempre um de nós dois tínhamos que ficar lá fora. Primeira vez que ele ficou no Kids foi aqui no Paz Kids, porque ele amou e foi cuidado e ensinado a palavra de Deus da forma que ele podia entender. Outra coisa muito interessante, outros pais me falaram assim que a igreja deles talvez tinha acabado ou tinha parado de existir ou qualquer coisa assim, e eles vieram, eu não lembro qual foi a razão, que eles estavam procurando igreja, então eles indo de igreja em igreja procurando. Quando eles vieram para a Paz Church e os filhos foram para o Paz Kids, os filhos falaram para os pais, nós vamos ficar aqui, né papai? Nós vamos ficar aqui. Então, daqui eu não saio. Ai, que lindo. Então, outra coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes a pessoa quer convidar seu amigo para vir ouvir a palavra de Deus. E ele não quer passar vergonha, tipo assim, olha, vem ouvir, mas você é bem desconfortável lá, viu? E é muito feio, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Não, se a palavra de Deus é uma coisa tão linda, não deve ter também um ambiente bonito e maravilhoso para receber as pessoas que a gente está convidando? Então, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei daquele texto em Crônicas que Davi disse assim,
habitando Davi na sua própria casa, ele disse, Crônicas 17:1, disse ao profeta Natã, eis que moram em casa de cedros, ou seja, uma casa luxuosa, um palácio luxuoso, enquanto a arca da aliança se acha numa tenda. E aí, no coração do rei Davi, veio o desejo de fazer um lugar bem construído, bonito, um lugar melhor, mais luxuoso que seu próprio palácio. Ele fala, poxa, eu sou o rei da nação de Israel, mas o verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus, está, né, o próprio Deus está se manifestando num lugar tão simplório, e ele se sentiu incomodado. Ele não pôde construir esse tabernáculo, foi Salomão, mas se nós fôssemos trazer para os números de hoje, quanto custaria um tabernáculo como aquele que Salomão edificou? Templo, né, de Salomão. Perdão, o templo, né, com o melhor tecido, coisas revestidas de ouro e todo um zelo, madeiras escolhidas, selecionadas, e a gente vê que era o desejo por dar o melhor. A pergunta é, se naquela igreja ou determinada cidade, o seu melhor é um lugar, como nós temos muitas igrejas nos ribeirinhos, de palha, mas esse é o seu melhor, dê o seu melhor para o Senhor. Se o que você tem para oferecer faça para o Senhor, não para ostentar, não para se vangloriar, não para dizer, olha como nós somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Não, mas Senhor, olha, é o que nós temos. E enquanto os ricos depositavam grandes quantias aos pés de Jesus, veio uma senhora e depositou as moedas, e aí Jesus disse, essa foi a maior oferta. Não foi a maior em quantidade, mas era o que ela tinha de melhor, era tudo que ela tinha. Então, se o que nós temos hoje para oferecer é isso, glória a Deus e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Senhor, que seja melhor que a minha casa, que seja melhor do que eu posso oferecer naturalmente. Esse foi a crise do rei Davi. E você tem toda a razão. Deus merece o melhor, né? Ele é um Deus de excelência e pode sempre ver que a Bíblia mostra isso. Agora, outra coisa que também é importante ressaltar é o seguinte: a gente quer alcançar todo mundo para Jesus. Então, tem gente que não sente super confortável num lugar super rústico, não sente confortável e não vai querer ir lá. Mas a pessoa humilde, se ela for, assim, humilde financeiramente falando, se ela for tratada com amor e carinho, ela sente confortável num lugar chique, não é mesmo? Você pode ver um shopping, é super chique, a pessoa simples sente confortável lá, ela gosta também de um shopping bom. Quem não gosta, não é mesmo? E a pessoa de alto nível também gosta. E eu quero alcançar todos para Jesus. Então a gente tem que... níveis, né? Se a gente tiver uma coisa mais ou menos médio, de excelência, vai alcançar só daqui para baixo. Mas a gente quer alcançar todo mundo. Então nós aprendemos, se a gente fizer algo com muita excelência e tratar todo mundo com muito amor, a gente alcança todos. Então eu tenho visto tanto pessoas, né, muito abastadas financeiramente, como pessoas bem humildes que estão bem simples financeiramente, vindo e amando e adorando ao Senhor e se sentindo confortável. Então, um membro se sente tão feliz, ele talvez é só um funcionário numa grande fábrica, mas ele fala com orgulho, eu vou convidar o dono da fábrica, ele vai gostar da minha igreja, ele vai gostar daqui, ele vai sentir bem aqui. Então, e o dono, os empresários que são donos de grande fábrica, eles falam, eu vou convidar os nossos funcionários, também vão sentir bem aqui. E todos se amam e todos trabalham juntos com amor e carinho. Então, para que não ter um local de excelência? E eu volto a repetir, eu não acredito que pessoas são contra a gente ter um ambiente para ouvir a palavra de Deus com excelência, mas elas não falam nada se tem lugares, né, tão chiques aí para poder... Não dá problema, não tem problema. Aí não tem problema. Você pode investir milhões e milhões de dólares numa produção de cinema, mas você não pode investir uma quantia para entregar o evangelho. Para entregar o evangelho da palavra de Deus, que é o mais importante. Ou a pessoa pode investir muito dinheiro na casa dela.
Mas nas coisas de Deus, não. Aí não nas pode. coisas de Deus não pode. Não, eu ainda comentei, eu falei assim, mas eu acho assim, engraçado que, por exemplo, se a pessoa vai querer ver um filme, se ela vai querer ir no restaurante, ela vai procurar o melhor dentro das condições dela. Ah, eu quero ir num restaurante comemorar aniversário de casamento, meu aniversário. Ela vai procurar o melhor. Tudo ela sempre procura o melhor. E quando ela pede as coisas pra Deus, ela também sempre espera que Deus mande o melhor com total excelência. Porque se não manda, a tendência do ser humano é o quê? Murmurar, é reclamar. Falei, então todo mundo quer só o bem. Só quer tudo assim, ó, com esse leva. Pra Deus, aí é um absurdo, não? Porque aí, ó, jamais, Jesus nesse lugar, jamais. Então foi até uma coisa que eu falei na internet. Falei, na hora de pedir bênçãos, todo mundo quer o melhor, quer que Deus dê tudo com excelência. Na hora que vocês vão procurar um lugar, vocês procuram do bom e do melhor. Por que a casa de Deus não pode ser do bom e do melhor? Exatamente. E olha, Letícia, uma coisa interessante. Todo mundo busca o melhor dentro da condição dela. Então, ela vai para o melhor cinema se ela tiver condição, o melhor restaurante se ela tiver condição. Só que com a igreja, olha só a bênção. Ela nem tem que ter dinheiro nenhum, ela não tem que ter condição, mas nós queremos proporcionar o melhor para ela, porque seja ela rica ou seja ela pobre, nós queremos que ela tenha o melhor ambiente para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Então aí é um diferencial, porque se ela não for muito rica, ela não vai poder ir para um restaurante muito chique. Se ela não for muito rica, ela não vai poder ir para outros ambientes. Mas aqui é diferente. Pode ser pobre, pode ser rico, mas ela vai vir e ter o melhor, ter o melhor ambiente para ouvir a palavra de Deus. Tá vendo, gente? Porque criaram uma fanfic na internet, que eu não sei quem, até comentei com eles. Alguém inventou que tinha que pagar pra entrar aqui, porque era tão assim a estrutura, que começaram a falar, qual é a mensalidade? Eu tenho certeza que pra ter essa estrutura tem mensalidade. Minha gente. E eu, mas da onde que vocês tiraram? Que eu fiquei passada, porque eu não sei da onde surgiu. E todo mundo, não, eu tenho certeza que tem mensalidade, tem que pagar por mês. O pobre não deve nem pisar nessa porta, que eles não deixam entrar, se não pagar. Nem que se for R$50 de ingresso. Eu falei, mas ingresso, gente? Tipo, foi um delírio coletivo. Todo mundo até começou quando a falar. nós temos muitos musicais aqui na igreja, de forma gratuita, isso vai acontecendo na nossa igreja mesmo. Não, e o que é tão lindo, que até o momento da oferta é sem manipulação, não é, porque tem igrejas que ocupam meia hora ministrando oferta e tudo. Aqui não, a pessoa é muito rápido e a pessoa dá se ela quer, e se ela não quiser, ela nunca precisa dar um centavo e nunca ela é pressionada a dar oferta, nem dízimo, nem nada. E ela não dá nunca se ela não quiser. Ela vem e gratuitamente desfruta de tudo isso. Aí alguém pergunta, então como? Quem que faz? É porque pessoas como nós que acreditamos na palavra de Deus, nós doamos de nós mesmos. Eu tenho um primo que é americano, um grande milionário, ele mesmo ajudou na construção de tudo isso, muito disso. Então, por quê? Porque pessoas que acreditam, não, vamos dar o melhor para Deus. Mas as pessoas que não querem, não precisam. Podem ficar congregando aqui a vida toda sem dar um centavo. Né? Pastor, eu estava até me lembrando, o senhor comenta muito no Café com o Pastor, no Pizza com o Pastor, que é um momento onde nós tomamos café juntos, comemos uma pizza juntos, se você for jovem. Ou se você for adulto, você vai tomar um café bem legal. E que, por sinal, é oferecido 0,800 pela igreja. Galera, que é onde é oficializado a membresia. Veja, gratuitamente. Eu participei, gente. Você gostou? Eu gostei. Vários sabores de pizza, eu tava lá. Foi ano passado. Onde a gente conta um pouco da nossa história. Sim. E onde é oficializada a membresia daquela pessoa. E lá o senhor conta muito uma história sobre a simplicidade que o senhor cresceu. Porque o senhor comentou que seus pais foram grandes empresários, fazendeiros, acionistas. Mas conta um pouquinho sobre a simplicidade que o senhor cresceu, a crise que o senhor teve com a sua família. Poxa vida. Sim. Por que a gente está vivendo uma vida tão simples? Eu vou só correr o risco de ser um pouco repetitivo, só para dar o contexto aqui. Né? Eu já falei, mas vou falar. Meus pais, quando eles, antes de serem missionários, eram só cristãos que congregavam numa igreja. Então, meu pai vinha de uma família de agricultores, eles tinham muita terra, minha mãe de madeireiros, então eles tinham grandes madeireiras e também lojas, né? Como depois tiveram essas lojas bem grandes, tipo Leroy Merlin, né? Então, quando eles casaram, eles juntaram, né, tanto as empresas da minha mãe como as terras, as fazendas do meu pai, e eles prosperaram muito, muito, muito. Então, quando vieram para ser missionários, a igreja
que abençoou a nossa igreja nos Estados Unidos, os pastores falaram, olha, vocês podem ir, mas nós não vamos te sustentar. Eles falaram, não tem problema, nós vamos nos autossustentar. Então, o que aconteceu? Quando meu pai veio, ele pensou, eu vou me autossustentar, vou ter que me virar. Então ele trouxe um bom dinheiro com ele, comprou uma terra em Mato Grosso, com plano de plantar café e se autossustentar, como missionário. O que acontece? Ele falou, eu só não vou plantar café agora que eu quero aprender bem o português e começar o ministério. Depois que a obra estiver indo bem, eu posso plantar café, porque ele já tinha dinheiro, muito dinheiro que ele trouxe com ele que dava para se sustentar por enquanto. Então ele foi, aprendeu português, aí ele começou a obra. Nesses anos que ele estava fazendo isso, os investimentos que ele e minha mãe haviam feito nos Estados Unidos, em bolsa de valores, imóveis, fez assim, os Estados Unidos se tornou uma superpotência, então eles se tornaram multimilionários. Ele falou, sabe uma coisa? Não preciso plantar café mais. Então ele vendeu a terra que ele havia comprado e toda a vida foi autossustentado. Ele enviou todos nós 5 filhos, eu sou caçula de 5, para faculdades caríssimas, particulares, nos Estados Unidos. Porque Deus prosperou muito as finanças deles, os investimentos que eles haviam feito nos Estados Unidos. Muito bem. Só que eles viviam uma vida muito simples. Muito simples. Falo até com carinho, que eu acho que ele até exagerou na simplicidade, porque sempre meus pais estavam falando, não, tem que economizar, cuidado, não vai gastar demais, e sempre economizando. Nunca faltava nada, mas também sempre economizando, tenha cuidado e tudo. E muitas vezes morando em casas bem simples, carros bem simples, muito tempo era só com fusquinha, esse tipo de carro bem simples. Aí, um dia, talvez eu tinha, não lembro bem, mas talvez 9 anos de idade, 10, e um dos meus irmãos mais velhos, que eu sou o caçula, falou, não, Abe, nós somos muito ricos, papai e mamãe têm milhões nos bancos dos Estados Unidos e tudo. Falei, mentira. Ele encheu o carro? Eu amo essa história. Falei, mentira, não pode ser verdade não isso, né? Porque eu via que a gente vivia tão simples, né? Aí eu fui lá e perguntei para eles, né? Papai, mamãe, é verdade que a gente tem muito dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, a gente é muito rico e tudo. E para minha surpresa, porque eu pensei que eles iam falar, não é verdade, né? E para minha surpresa eles falaram, é verdade, meu filho, nós temos isso mesmo, Deus tem sido muito bom para conosco. Eu falei, mas se é verdade, por que toda hora nós estamos economizando? Toda hora a gente vive uma vida tão simples. Eles falaram, sabe por quê, meu filho? Porque quanto mais a gente economiza, tanto mais vamos ter recursos para ajudar as pessoas a conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, não vamos poder ajudar as pessoas pobres. Então, sempre meus pais tiveram esse coração. Eu lembro, porque eu nasci em Belo Horizonte, eu lembro ainda pequenininho, indo com a minha mãe para as favelas. Minha mãe fazia aquelas grandes caldeirões de sopa e distribuía lá nas favelas, dava comida e ajuda e amor. Quantas vezes meus pais construíram casas para as pessoas, ajudavam as pessoas necessitadas, vez após vez. E, aliás, até hoje a nossa igreja tem, né, o ministério aqui de Amor em Ação, né, que essa igreja ela ajuda literalmente com milhões de reais as pessoas necessitadas e carentes aqui em São Paulo e ao redor do mundo. Deus tem sido muito bom e as pessoas têm contribuído muito para ajudar as pessoas. Nós temos mais do que 300 pequenos grupos, né, que nós chamamos de life groups, e esses pequenos grupos, todas as ofertas desses pequenos grupos só vão para o social, só para o social. Então, é para ajudar as pessoas carentes. Nós já construímos, essa igreja, a Paz Church em São Paulo, já construiu 2 casas para refugiados na Síria e ajudamos junto com a Missão Paz com $10 mil para lá na Ucrânia, os refugiados da Ucrânia. Então, e todo mês enviamos ajuda para as pessoas necessitadas lá na Venezuela e também para a África, todo mês. Então, o trabalho social aqui dessa igreja
é fenomenal. Você fala, mas de onde vem esse dinheiro? Vem dos membros que estão doando para o trabalho social, porque eles veem como a igreja leva tão a sério ajudar as pessoas. Então, é uma coisa muito, muito bonita. E, claro, tem uma conta só para isso. Específica, que chama-se Amor em Ação. Todo real que entra dentro, todo centavo que entra dentro daquela conta, vai só para ajudar as pessoas pobres e carentes. E são muitos. Cursos profissionalizantes, apoio psicológico, aula para crianças, reforço para crianças no período que elas não estão na escola. É verdade, tem é lindo. Uma série de iniciativas. Né? Inclusive, toda semana praticamente estão indo para as comunidades carentes e ajudando, e não só evangelizando, mas ajudando o trabalho social. É lindo, 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 né, o que está acontecendo. Inclusive, ali ela tem um jeito muito descontraído de compartilhar, e um dos vídeos resposta você falou, gente, é só você dar um Google aí. Eu falei, gente, é só pesquisar Amor em Ação, você vai achar a resposta. Porque como é muita gente perguntando, eu não dou conta, né? De um por um, porque eu tirei print lá do site da Paz Church, do Amor em Ação, e tava todo mundo eu colocando a foto do print. Só que não dá conta, é muita gente, né? Porque tomou uma proporção assim. Aí eu falei, gente, dá um Google aí, www.pazchurch, você vai achar a resposta do que você tá procurando. Não fica falando assim, baseado, fonte, voz da sua cabeça. Eu falei, não, gente, pesquisa aí rapidinho, você vai achar a resposta. Aí tem gente que fala assim, por exemplo, fala da estrutura da igreja, e quando fala que tem obra social, fala, mas é o mínimo. Eu falo, mas você não estava reclamando, falando que a gente não fazia? Então, tipo assim, quando as pessoas querem criticar, eu entendi que não tem o que você faça. Mas, como puderam ver, né, gente, temos bastante ajuda nas obras sociais em várias áreas. Sim, mas também teve muitos comentários positivos. Você estava comentando com a gente, as pessoas querendo visitar. Querendo visitar justamente por conta da estrutura. Tem o lado negativo, que é as pessoas que acham ruim, né? E tem o lado positivo. Teve gente até de outras religiões falando, eu sou de outra religião, mas eu quero ir aí conhecer. Eu tenho, porque eu mostrei na tour, a sala sensorial. E aí tem mães de autistas que falaram, eu achei muito legal que meu filho não fica na igreja por conta do barulho, então eu quero ir para levar meu filho. Que legal, uma igreja inclusiva. Ficaram também muito chocados com o Paz Kids, porque normalmente em igreja mais humilde, porque eu tenho experiência, é tipo assim, coloca lá na garagem umas mesinhas de plástico e fica ali. Então os pais ficaram chocados com o investimento assim para as crianças, que tem muita igreja que às vezes, sabe, deixa a criança meio assim, às vezes nem tem. Então muitos pais gostaram da iniciativa, tipo, nossa, eles investem nas crianças, que é o futuro da igreja. Então teve muito comentário positivo de gente querendo saber endereço, onde que era, que queria vir, quando que eram os cultos. Então foi muito positivo também. Amém, amém. Uma coisa que eu sempre também quero sempre desafiar a pessoa, porque se a pessoa realmente está buscando a Jesus, porque se ela não está buscando Jesus e realmente levando as coisas de Deus a sério, será que ela não só está procurando desculpas para apaziguar a consciência dela, porque ela não está buscando a Deus? Então todos que estão buscando a Deus estão errados. Esse está errado por causa disso. Esse está errado porque a igreja é miserável. Esse está errado porque a igreja é chique. Esse está errado porque isso, porque aquilo, porque o nome está errado. Então, mas o que é o mais importante? Não é a estrutura, não é o nome da igreja. É se você está realmente buscando a Deus, colocando Jesus em primeiro lugar e pondo a Bíblia como seu guia mesmo, de verdade. Então, é isso que me leva a querer ajudar aquela pessoa de coração. Ela não inventa. Não estou dizendo que todo mundo que criticou é isso, com certeza não. Tem pessoas que talvez criticaram com dúvidas sinceras, que têm que ser respondidas com toda certeza. Mas, para aquela pessoa que está realmente falando qualquer coisa negativa, amém. Se nós estamos errados, nós queremos corrigir. Se nós estamos fazendo uma coisa certa, mas que a pessoa não está entendendo, nós queremos explicar. Mas, acima de tudo, o que eu quero perguntar é sobre a alma dela.
sobre a vida dela, se ela está buscando a Deus de verdade. Porque se ela não está buscando a Deus, não está lendo a Bíblia, então por que ela está criticando os que estão lendo a Bíblia, os que estão buscando a Deus? Então ela está lá na boate, se prostituindo, traindo a esposa dele, mas está falando mal da igreja que está lendo a Bíblia e buscando a Deus. Aí não tem cabimento também, não né? tem condição. Aí eu ainda falei, gente, tem pessoas que nem vão e estão criticando. Eu até coloquei lá no meu Twitter, né? Eu falei, gente, mas tem pessoas que nem pra igreja vão e estão criticando, mas ela não vai vir de qualquer jeito, porque ela já não vai. Por que ela critica? Tipo, ela nem faz parte, né? Ela nem tá ali no meio e tá dando pitaco. Gente, mas não tem lógica um negócio desse. Eu fico assim, gente, mas não faz sentido nenhum. Hoje meio que é esperado que cada um dê sua opinião. Por algum motivo, puxa, eu preciso falar, eu tenho preciso que me manifestar sobre esse assunto. Inclusive, muitas pessoas que expressaram ódio são perfis fakes. Né? Não tem nem foto de perfil, é foto de anime, é foto de idol de K-pop, é de tudo. Mas a foto da pessoa não tem. Que eu acho que é uma... Não sei, ela se esconde assim e fala, peraí. Mas assim, nós amamos você, cara. Então, Sim. o que o pastor Abe falou... Apesar de como você tá? Apesar de você tudo, tá? A gente ama você. Como é que tá seu coração? Será que você não teve alguma experiência ruim com alguém que se dizia cristão? Tem isso ou também. Talvez a religião te parece algo opressor. Talvez ela foi ferida, né? Por uma igreja que não tratou com amor, uma igreja, liderança Se tóxica. você não aceitar isso, você vai pro inferno. Tinha uns Meu comentários Deus. assim, falando assim, eu não piso mais numa igreja, ainda mais uma assim, porque fizeram isso comigo em outra igreja que era parecida. Então dá pra ver que tem algumas que foram feridas. Feridas. E aí vem pessoas feridas também falando, o que aconteceu com você? Aí começa a falar, e um já vai falando, outro vai falar. E quando vai ver, o negócio tá enorme, assim, ó. De pessoas exatamente. feridas. Então a gente tem que ter compaixão também, né? Porque Sim. às vezes a pessoa foi ferida por pastores tóxicos mesmo, picaretas. É horrível isso. Pessoas que estão enganando. Infelizmente existe. Existem. Agora, eu viajo muito pelo Brasil, eu prego em muitas igrejas. Eu acho que a grande maioria pelo menos das igrejas maiores, onde eu prego e tudo, são igrejas sérias, a maioria, eu acho. Porque pelo menos aonde eu tenho ido, eu tenho visto muita gente séria, que ama Deus. Agora, eu sei que existem igrejas falsas, pastores tóxicos, picaretas. Então, infelizmente, existe isso. Mas não é porque existe o falso que eu não vou seguir o verdadeiro, né? Não é porque existe uma nota de R$100 falsificada, que eu não vou usar uma nota de R$100 verdadeira, genuína, né? Aonde tem o falsificado, mas tem o genuíno, tem aquelas pessoas genuinamente que estão buscando a Deus, que estão colocando Jesus em primeiro lugar, que estão realmente proclamando a palavra de Deus. Então, eu até quero encorajar você que já foi ferido, que já foi machucado, né? Não vai engolir a primeira coisa que você vai ouvir, nem vai congregar na primeira igreja que você vai visitar, mas visita, vê se aquela igreja é séria. Primeiro, se você continuar testando as águas e você vê que é uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, que os pastores não são tóxicos, não vão, que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, amém. Mas não deixa de buscar a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala bem claramente, não deixai-vos de congregar uns com os outros. Então é importante, né, buscar ao Senhor. Com certeza. E às vezes você conheceu a nossa igreja por conta dessa repercussão que teve. Você está conhecendo o perfil da Lê por conta justamente de ter ganhado toda essa proporção. E aí você está encontrando na Lê essa pessoa descontraída, alegre, e fala, cara, ela é crente? Nossa, que legal! Poxa, ela é tão engraçada, faz rap, faz sketch, faz isso, faz aquilo. Eu ouvi falar que você faz rap também, legal. Eu faço umas batalhas de rap entre personagens bíblicos. Parabéns. Tipo, Adão contra Eva, Deus e o diabo, faz de tudo lá. Uau, legal. É muito interessante, legal. pastor. Você tem que dar uma olhada. Inclusive, nós vamos disponibilizar o arroba, o Instagram, o seu YouTube. E agora, Lê, quanto tempo que você já está aqui na nossa igreja? 2 anos. Entrei em 2022, em julho. Agora vai fazer 2 anos, agora em julho. Olha Foi só, na época que de legal. julho que eu entrei. Que Como é que você 2022. conheceu a nossa igreja? Tinha um amigo, eu fui com ele tava tendo a Bienal do Livro, né? Que é uma feira de livros. E eu contei pra ele que eu tava procurando igreja, né? Há um tempo. Aí ele falou, vamos lá hoje. Eu acho que era a Life que tava tendo ou era o Diffler, era um dos dois. Que eu lembro que foi alguma coisa assim. Aí eu vim com ele. Eu tenho quase certeza que era Life, era num sábado. Aí eu vim com ele pro Life e eu
Fui indo com ele pro Life. Eu comecei no Life primeiro, antes de vir pra igreja. Aí depois eu falei, vou lá conhecer a igreja. Lá pra terceira vez que eu tava indo no Life. Aí eu comecei a vir aqui na igreja, aí eu fiquei. Aí faz uns 2 anos, já fiz até o pizza com o pastor. Tava lá. E agora você tá servindo, tá se envolvendo mais. Isso, agora eu tô querendo entrar. Comecei na mídia, né? Tô aprendendo lá. Porque eu gosto, né? Coisa com câmera e tudo. E o louvor, que também é o meu chamado, assim, louvor, né? Até lancei uma música recentemente. Então, tô nessas 2 áreas aí, dando uma... Quem sabe a gente não faça uma batalha do rap no Paz Worship. Imagina. No time na equipe de louvor. Imagina. Ia ser icônico. E é legal que você tem esse chamado, tanto nas redes sociais quanto na música, muito parecido com o que a Naka experimenta. Também serve, usa a cultura, a arte também para expressar o amor de Jesus. É uma super cantora, né? Demais. E também uma influencer, usa as redes sociais, né? Tá sempre ali postando e muito ativa. Sim. Eu acho que uma coisa muito legal da Lê, do posicionamento dela, e eu também trago muito isso pra mim, pro meu posicionamento, até conversei muito com a pastora Andréia e expressei pra ela sobre isso também, porque a galera que a gente quer alcançar pra Jesus também está lá. E falando especificamente sobre a geração, né? Então, por exemplo, eu e o meu marido, a gente tem esse chamado pastoral. Então, eu sei que as pessoas que vão me ouvir, elas estão no Instagram, elas estão no TikTok. Então, por mais que muitas vezes eu tô saindo da minha zona de conforto, nem sempre eu quero expressar pro mundo aquilo que Deus está falando no meu coração, eu sinto esse chamado para alcançar essas pessoas, né? Para alcançar essa geração. E eu vejo que a Lê, com esse vídeo, o propósito dela, que foi tão simples de mostrar a igreja que ela congrega, ela furou uma bolha, né, de pessoas não crentes, que inclusive muitos comentários positivos e negativos são de pessoas que não são cristãs. Sim. Então eu fico feliz. Amém. Com não, isso, a gente quer, né, alcançar essas pessoas com esse amor, com esse carinho e também desmistificar, né, essas mentiras sobre, porque nem toda igreja é falsa, né? Nem toda igreja nem todo pastor tem o intuito de enganar. Exatamente. Ou quer enriquecer através do ministério. Exatamente. Eu sei que o pastor ele nunca ia falar isso, mas eu, por exemplo, eu estive em Fortaleza quando o senhor pastoreava lá e eles compraram um prédio, um lote, e foram construir um prédio e assim, tava tendo muito investimento, tava muito difícil, os prazos apertados. E eu vi o pastor Eibe pegando o próprio carro e falando, não, cara, eu quero ajudar, vamos continuar e vamos... Então, eu tenho visto aqui, todos os dias, eu tenho o privilégio de fazer parte dos bastidores da equipe pastoral desse ministério tão maravilhoso, e eu vejo que é um pastor que, cara, o foco dele não é o financeiro, pelo contrário, todos os dias, preocupado em cuidar das pessoas, puxa, e fulano, como é que tá, e ciclano, e todas as pessoas que aceitam a Jesus, todas as semanas, a gente ora por cada nome nas nossas reuniões pastorais, é uma igreja muito focada nas pessoas, então acho que essa é uma das coisas, talvez, Lê, foi que mais tocou seu coração, né? Foi. Tanto que quando tem os comentários negativos e eu sei da história, aí você fica à vontade, é o quê, né? Como eu falo, o espírito de Pedro vem e essa é a vontade. Aí eu só lembro da frase, esse não é o coração, que fala muito aqui essa frase, né? Esse não é o coração. Aí eu lembro do pastor Eibe, né, pregando, ainda mais... muitas pregações que o senhor faz sobre você ter mansidão. Aí na hora veio na minha cabeça falando mansidão. Eu fico, ai Deus, é mansidão. Domínio próprio, Letícia. Você vai conseguir. Você e vai até esse coração não ofendido, né, Lê? Sim. O pastor Eibe prega muito sobre isso também. E quando eu comecei a ver os comentários negativos, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, tá tudo bem? Como que você tá? E tal, porque eu vi alguns comentários pesados. E eu achei tão lindo que ela falou assim, não... tá tudo certo, tem mais positivos do que negativos e tal. Olhando com essa perspectiva e não se ofendendo. Porque hoje tá muito fácil também a gente se ofender por comentários de pessoas que a gente nem são importantes pra gente, não estão colaborando com a nossa vida. Tem gente que comenta, tipo, você é isso, mas onde que você me conhece? Que eu nunca te vi. O que você sabe sobre Qual que é a sua base de conhecimento sobre mim? Tipo, o que eu mostro, sabe? A pessoa não tem muita informação pra dar uma opinião que me importe. Falo, caramba, não, realmente ela, nossa, é isso mesmo. Tipo, não, sabe? Eu fico, tudo essa vida passa. Aí o pessoal tá lá, tá. E eu, não, mas tudo passa. E a gente fica lá, né? Pedindo domínio próprio, Deus vai cooperar pro bem também. Muitas pessoas vão chegar aqui por causa desse vídeo. Exatamente. E olha, que Deus continue te usando poderosamente. É verdade. Nesse campo missionário. Parabéns mesmo pro seu campo trabalho. Missionário, pastor. As redes sociais, a internet. Verdade. Não existem fronteiras, não existem limites. Ela alcança todas as idades. Eu quero investir mais, assim, no meu tempo para produzir conteúdo,
para a internet, é porque eu acredito muito em alcançar mais vidas, né? Inclusive, esse é o sonho do Pazcast. O Pazcast é para reverberar, repercutir verdades, palavras que transformam, podermos ouvir pastores tão poderosos e influências, pessoas que porta-vozes, que com a sua criatividade, com seus talentos, com seus dons, estão levando a palavra, estão levando esperança, estão levando alegria para as pessoas. Sim. Então que Deus continue te usando. Amém. É lindo o seu Obrigada. trabalho, é massa demais ver o jeito alegre, feliz que você faz. Amém. E que você comunica aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Inclusive, minha esposa mostrou seu perfil primeiro, ela rachando de rir com os raps. E assim, você que ficou sabendo da nossa igreja por causa de toda essa repercussão, quero te falar, você é muito precioso para Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Pode parecer que talvez os cristãos, até mesmo no ambiente que você conviveu, não são pessoas que você admira, mas deixa eu te falar, cara, o nosso Deus nunca falhou. Ele realmente nos ama, Ele se importa conosco, Ele entregou tudo que Ele tinha por nos amar. Ele entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, pagar nossa dívida. Então, nós só estamos aqui por causa de que Jesus nos salvou. Ele nos redimiu, Ele nos curou, Ele nos libertou do pecado. E eu quero dizer, Ele pode fazer isso por você também. Então, sabe, por mais que você tenha ouvido um monte de coisa, vem ver, vem experimentar, vem nos conhecer. Inclusive, nós estamos aqui em São Paulo, nós temos 2 campos que você pode conhecer, aqui no Anália Franco e no Eldorado, mas nós também estamos em praticamente todos os estados do Brasil. Então, de repente, na sua cidade, não sei onde você está assistindo, inclusive, coloca aqui nos comentários se você já conhecia a Lê, se você já conhecia a Naca, se você já conhecia o nosso pastoreio, se você já conhecia a nossa igreja. Mas, cara, independente de onde você esteja, com certeza o Senhor pode transformar você. E nós estamos aqui. O que nós pudermos fazer, conta com a gente, seja através da música, seja nos podcasts, seja na transmissão de culto. Inclusive, você pode acompanhar. O Pai São Paulo, todos os cultos são transmitidos. Você pode acompanhar com a gente online. Inclusive é feito com muito carinho, com muito zelo, com muita excelência. E vai ser um prazer receber, não vai, pastor? Com certeza. Está super, super, super bem-vindo. Eu creio que você vindo com o coração aberto e pronto, sua vida não vai ser mais a mesma. Nós temos ouvido testemunho, aliás, não passa nenhum final de semana sem ouvirmos tantos testemunhos, né, de vidas transformadas. Eu não sei vocês, eu passaria muito mais tempo ouvindo cada um desses porta-vozes poderosos. Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Poxa. E eu quero agradecer de coração. Eu que agradeço o convite. É bênção estar aqui com vocês. Você curtiu, Lê? Eu amei. Você que tá acostumada com as câmeras e tudo mais. Eu gostei. Ainda mais ouvir de novo a história da igreja, que muita gente falou, conta mais, vai ter coisas que eu esqueci, que já faz tempo que eu fiz o passo com o pastor. Foi bom que eu relembrei muita coisa hoje. Então foi um prazer estar aqui com vocês, com o pastor, um prazer. Amém. E olha, é uma alegria ter você na nossa equipe, que Deus continue te usando. Amém. Prazer mesmo. Espero cantar com você aqui nos nossos cultos. Amém. Vai ser um prazer. Amém. Pastor, muito obrigado. Sei que sua agenda estava assim. O senhor tem muitas viagens e compromissos e mesmo assim o senhor deu uma prioridade pra gente. Muito obrigado. Que Deus continue te usando e te abençoando, recompensando por tudo que o senhor fez e faz pelo nosso país, pelas nossas vidas. É um prazer aprender com o senhor. Viu? Amém, amém. Nosso prazer e nossa alegria. O senhor gostou? Muito, muito. Gostei muito. Parabéns. Parabéns para você, Rayan, para Naca e Letícia. Parabéns mesmo. Deus abençoe. Nós vamos ter outras oportunidades com o pastor Eibe para ouvir sobre tantas outras coisas, os livros. Gente, tem tanto livro poderoso que o pastor Eibe já escreveu. Muita gente comentou, porque no vídeo, sem querer, eu invadi a reunião que tava tendo, né? Eu não sabia que tinha gente. Aí eu ainda comentei assim no vídeo, o pastor Eibe que tava lá dentro. Aí os comentários, ele não é daquele livro, Meu Amigo Espírito Santo? Muita gente comentou. E eu não sabia. E muita gente, já fui tocada pelo livro dele. Inclusive, veio um nos dos comentários. nossos patrocinadores aqui do nosso Pazcast é a Paz Bookstore, Paz Editora. Você pode entrar no site, inclusive, e adquirir o Meu Amigo Espírito Santo, Ofendido Nunca Mais, Restaurando Soldados Feridos. Olha, a lista é longa. Só tem muitas publicações poderosas. Purê de batatas. Olha, é até receita culinária. Faz de tudo. Mas, cara, que Deus possa alcançar a sua vida através não só desse conteúdo, mas de tudo que a igreja está oferecendo. Isso aqui é por amar você, por amar ao nosso Deus. Gente, foi um prazer. Espero recebê-los aqui novamente. Esse foi o episódio Pastor Eibe, Letícia, Naca, justamente falando sobre redes sociais, sobre toda essa repercussão. Deixa eu te falar, Deus tem formas interessantes de alcançar você. É verdade. Abra seu coração, vem com a mente aberta que vai dar certo. Que Deus abençoe. Eu amo você e tamo junto.
Amém, 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 amém.